Você gosta de ouvir histórias? Algumas são empolgantes, outras podem ser dramáticas e outras cheias de ação e aventuras. Não importa qual seja, nós gostamos de histórias. Mas existem algumas que em algum momento se encontram e juntas constroem uma história que ultrapassa gerações, como a de quando o Evangelho chega a uma cidade. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa pequena série de mensagens nós queremos te contar uma história, mas também te encorajar, falando sobre o envolvimento da igreja com a cidade. Dizem que algumas histórias estão interligadas, que uma não existe sem a outra. Esse é o caso da história que nós queremos contar hoje. Uma história inspiradora, encorajadora e que continua em desenvolvimento até hoje. A história da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares está interligada com a história da cidade onde ela foi plantada. Uma história de começo muito simples, mas que já se mostrava que poderia ir muito além do que se poderia imaginar. E foi nesse ano, em 1911, que um homem chamado Eusébio Cabral chegou nessa modesta vila e pela qual ele se apaixonou e aonde Deus, pela sua providência e pela sua graça, começaria uma grande e bela história. Mas foi em 1912 que ele definitivamente mudou com a sua família, com a sua esposa Placidina Cabral e seus 11 filhos para então Santo Antônio da Figueira, hoje, como nós conhecemos, a nossa cidade, Governador Valadares. Conta-se a história que Eusébio Cabral era um homem muito generoso, muito respeitado, não dado a confusões, hospitaleiro e muito dinâmico. E, é claro, inteligente e um homem de negócios. E por isso ele precisava fazer muitas viagens ao Rio de Janeiro, por causa do seu trabalho. Talvez Eusébio Cabral jamais imaginasse que em uma dessas viagens Deus iria fazer algo que poderia transformar a sua vida. Algo muito simples como ouvir um hino em uma igreja e ouvir a pregação da palavra. Mas essa semente tão simples mudaria para sempre a vida dele, de toda a sua família, e talvez ele não imaginava que poderia mudar a história daquela pequena vila aonde Deus o colocou, e mudaria para sempre a história de uma igreja. Escutem, eis que o semeador saiu a semear. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador semeia a palavra. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Foi em uma dessas viagens para o Rio de Janeiro que Eusébio Cabral ouviu um som de um hino sendo cantado dentro de uma igreja. A igreja onde ele ouviu esse som é a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a primeira igreja presbiteriana a ser organizada no Brasil. Quem pregava no dia era o reverendo Álvaro Reis. E aí nós percebemos que Eusébio ouviu mais do que um hino. Ele ouviu a voz de Deus, porque ele ouviu a pregação da palavra de Deus. Não foi apenas o som do cântico, mas o som da voz de Deus em seus ouvidos que mudou para sempre a sua vida. Naquele dia, os olhos e o coração de Eusébio Cabral foram iluminados pela luz de Deus através de Jesus Cristo na sua palavra. E ali a semente já começa a criar frutos, porque o caminho de volta para casa é marcado por evangelismos, por pregações no caminho e, é claro, a Bíblia se fazendo presente na história dele e na história da igreja. Porque no caminho de volta, a semente foi lançada e a Bíblia
foi distribuída. A história também conta que, ao voltar para casa, ele deu a boa notícia à sua esposa. Não foi a boa notícia de mais um negócio bem-sucedido, mas foi a melhor notícia, o Evangelho, que é a boa nova de Deus. E nas suas palavras, ele mesmo disse à esposa: agora eu encontrei a verdade, o caminho de salvação, a vida eterna. Eu encontrei o conhecimento de Jesus Cristo. Porque naquele dia, ele teve um encontro com a voz de Deus, um encontro com a palavra de Deus. Um hino, uma pregação, uma palavra. A história começa com 3 elementos muito simples, mas que você jamais poderia imaginar que coisas tão simples poderiam provocar uma grande mudança na vida de um homem de sua família, com seus 11 filhos, e poderia provocar uma grande mudança na história de toda uma cidade. Assim começa a história quando a palavra encontra uma cidade, quando o Evangelho chega a uma cidade, pelas mãos de pessoas simples, mas que se tornaram instrumentos de Deus para a sua glória, porque ouviram a palavra frutificou em seus corações e agora eles trabalham para anunciar o Evangelho, mas também trabalham pelo desenvolvimento e crescimento do lugar aonde Deus os plantou como igreja. A nós fica apenas a gratidão e a certeza de que nunca vamos nos esquecer daquilo que Deus fez. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer Tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. tudo que tenho, Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Uma semente. Diz a palavra do Senhor que assim é chamada o Evangelho, que é lançado em um solo bom
e esse solo, ao recebê-lo, pode frutificar. É isso que o Senhor Jesus diz quando ele conta essa parábola do semeador. Uma pequena semente que é lançada e ela cai em diversos solos, e alguns solos até chega a criar algumas raízes, mas há muitas coisas ao redor que atrapalham o crescimento dessa semente. Há as aves, o sol, o sufocamento dos espinhos, há muitas coisas que podem atrapalhar o crescimento dessa semente. Mas o Senhor Jesus nos diz em Marcos, no capítulo 4, quando ele conta essa parábola, que existe um solo que, ao receber essa semente pode criar raízes profundas e frutificar, para assim render muitos frutos para a glória de Deus. O Senhor Jesus deixa muito claro para os seus discípulos que não há nenhum problema com a semente. A semente ela é uma só. O problema são os solos. Há diferentes solos que estão recebendo essa semente, e alguns ouvem, recebem com alegria, mas logo, logo abandonam a palavra. Outros até recebem, mas quando vêm as perseguições e os sufocamentos da vida, também abandonam a palavra. Mas esse solo que é bom, que Jesus chama de um solo bom, fértil, cai, cria raízes e frutifica. Então há aqui uma esperança de que esses solos existem. Esses solos onde a palavra frutifica estão aí, presentes em todo lugar. Por isso ele escreve no versículo 20, Marcos, no capítulo 4, dizendo: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Jesus, nessa parábola, ele vai ensinar algo muito importante para os seus discípulos e para todos nós. A importância de ouvir o que Jesus está dizendo. Em todo o Evangelho de Marcos, essa é uma importância muito grande para o evangelista. Principalmente quando ele aponta o segundo momento em que uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. Isso acontece lá no capítulo 9 de Marcos, em uma visão da glória de Cristo, do Jesus transformado, transfigurado diante de Pedro, João e Tiago. E ali, então, eles têm uma exortação de Deus muito clara: este é o meu filho, esse é o meu rei, vocês precisam ouvi-lo. E você pode se perguntar, por que isso faz tanta diferença? Ouvir não é simples? Nós achamos que é simples, mas na maioria das vezes a gente não ouve direito o que as pessoas estão dizendo para nós. E às vezes a gente também não está ouvindo direito o que Deus está dizendo para nós na sua palavra. Falta entendimento, falta compreensão. Uma compreensão que não vem de nós, mas é Deus quem nos dá pelo seu Espírito. Em toda a história do Evangelho de Marcos, há muitas pessoas que não entenderam o ministério de Jesus. O capítulo 3, por exemplo, de Marcos, que antecede aqui o nosso capítulo, está recheado desses momentos de um mau entendimento sobre o ministério de Cristo. Sua própria mãe, seus próprios irmãos estão dizendo para ele: olha, ele está fora de si, porque ele não para nem para comer. E é claro, os escribas falando coisas que Jesus não é, dizendo que é pelo príncipe dos demônios que ele está fazendo o que está fazendo. Nós temos ali pessoas que não estão compreendendo o que Jesus está dizendo. Mas no final do capítulo 3 termina com uma imagem muito bela e que nos prepara para o capítulo 4. Jesus está dentro de uma casa e há algumas pessoas assentadas ao seu redor. E Jesus então fala para aqueles que estão dizendo assim: olha, sua mãe e os seus irmãos estão do lado de fora. E Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? E a resposta de Jesus é surpreendente: minha mãe, meus irmãos e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? Se assentar ao redor de Jesus, ouvir o que ele diz e fazer o que ele diz. A história de um homem, a história de uma família pode mudar quando ela ouve a palavra de Deus. Assim começa a história da nossa igreja. Assim começa a história dessa igreja que tem no seu DNA a palavra de Deus. Uma palavra que foi lançada no coração de um homem e que voltou para casa lançando essa palavra pelo caminho, não importando se ia cair em um solo com espinhos, um solo à beira do caminho, sujeito ao ataque das aves, não importa, porque a semente é uma só
E a semente é poderosa, a semente é a palavra de Deus. Por isso lançou, e essa semente frutificou. Aquilo que começou tão pequeno, que o próprio Senhor Jesus diz logo depois, aquilo que é insignificante para as pessoas e que a gente despreza como uma semente de uma mostarda. Você já viu uma semente de uma mostarda? Ela é minúscula, é muito pequena. Mas Jesus então explica para eles, olha, mas essa semente, quando frutifica, dá uma grande hortaliça. E até as aves do céu vêm e se abrigam debaixo da sua sombra. O que Jesus está dizendo é que o povo da sua igreja, o povo do seu reino, é um povo que ouve e faz o que Jesus diz. É um povo que teve a palavra semeada em seu coração, de tal maneira que ao frutificar, outras pessoas vêm para se aninhar debaixo da sua sombra. Olha para o que Deus fez com aquele pequeno povoado, Santo Antônio da Figueira, à margem esquerda do Rio Doce. E olha o que somos. Uma cidade que amamos, uma cidade que aprendemos a respeitar, a nos dedicar. Uma cidade que nós olhamos para o pico todos os dias e ficamos felizes com essa imagem, às vezes da lua ou do sol, atrás do pico e fazendo aquela imagem tão bela que nós temos na nossa cidade. E se você é um cristão nessa cidade, membro de alguma igreja, saiba que tudo que temos hoje e temos para agradecer a Deus começou com algo muito simples, uma pequena semente. É uma obra de Deus pela sua palavra, porque Deus formou nessa cidade para Ele um povo que ouve o que Jesus diz e um povo que faz o que Jesus diz. Você também pode ser abençoado por essa semente, por essa palavra, que ao cair no seu coração pode frutificar a 30, 60 e a 100 por um. E aqui frutificou. Daquele lugar tão simples e pequeno, quantas igrejas temos hoje na nossa cidade? Quantas pessoas que no domingo, hoje infelizmente, não estão saindo de casa, mas muitos estão indo em suas igrejas ou assistindo até mesmo da internet um culto da sua própria igreja aqui na cidade. Veja que alegria saber de que produziu a 30, a 60 e a 100 por um a palavra que foi lançada no coração de uma pessoa. E através dele, essa palavra alcançou muitos outros corações. Você também pode ser alcançado hoje pela palavra. Você pode ser alcançado pelo Evangelho. Se você simplesmente ouvir o que Jesus diz e fazer o que Ele diz. Para que você possa frutificar e dê muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. É assim que começa, de modo simples, com uma semente, mas que frutificando pode fazer crescer uma grande história e debaixo dessa sombra todos nós podemos nos aninhar e nos colocar debaixo da sombra da palavra de Deus que cresceu e frutificou para a glória de Deus. Que ela também possa frutificar em seu coração e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E qual é a sua história? Ela é dramática? Ela é marcada por momentos de conquistas? Ou ela é marcada por tristeza, por perdas? Não importa qual seja a sua história, todos nós temos a nossa história. O que importa é que pelo Evangelho Deus pode fazer nascer em nós uma nova história. E debaixo dessa história, Deus pode construir algo maravilhoso em nós e através de nós. Eu quero orar por você que precisa de uma nova história. Talvez a sua história é muito recheada com tristeza e com muita dor, uma perda que você não consegue lidar com ela. Cada um tem a sua história e cada um lida com ela de uma forma. Mas Deus, pelo Evangelho, pode criar em nós uma nova vida e fazer em nós uma nova história. Por isso eu quero orar por você, que talvez nem conhecia a história da nossa igreja, talvez nem conhecia a história um pouco da cidade onde você mora, mas que ao olhar para essa pequena história, de começo simples, mas aonde Deus fez grandes coisas, você seja inspirado, encorajado, mas o nosso maior desejo é que você creia. Por isso eu quero orar por você. Que o nosso desejo é que você possa crer na palavra do Senhor Jesus.
e se aninhar à sombra dele, à sombra do Evangelho, para que Deus, pela sua palavra, possa fazer na sua vida e construir em você uma nova história. Me acompanhe nessa oração. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque são com começos simples que o Senhor desenvolve e faz crescer a história, a qual o Senhor tem absoluto controle sobre ela. O Senhor levou esse homem para o Rio de Janeiro para ouvir alguns irmãos cantando. Um homem no meio de uma cidade que já era grande, mas a palavra do Senhor chegou aos ouvidos dele e desceu para o coração. Te louvamos porque essa palavra foi sendo semeada pelo caminho e chegou até nós. E que alegria saber que a palavra chegou na cidade, que o Evangelho chegou, debaixo de talvez muitas oposições, perseguições, muitas dores, muitas perdas, muitas lutas. Momentos, ó Pai, onde talvez não haviam recursos para começar, mas essa história quem faz é o Senhor. Assim como o Senhor fez na história do teu povo em Atos, o Senhor continua a fazer na igreja. O Senhor continua a construir a igreja do Senhor pelo teu Evangelho, pela tua palavra. Te louvamos porque a semente é simples, é pequena, mas dela, Senhor, o Senhor faz nascer uma árvore onde a sombra pode abrigar muitas outras pessoas que buscam também ouvir o Rei Jesus e obedecer o que o Rei Jesus tem a dizer. Abençoe, ó Deus, aquela pessoa que nos assiste e que talvez não tenha uma história muito bonita para contar. Talvez tenha uma história marcada por muitas coisas tristes e muitos momentos inesquecíveis por causa da dor. Mas que hoje, ó Pai, essa pessoa creia no Teu Filho, que é o Rei que nós devemos ouvir, e que ao crer o Senhor possa construir uma nova história para a glória do Teu santo nome. Que essas histórias nos inspirem, nos encorajem, mas que acima de tudo, que possamos dar toda a honra e glória ao Teu santo nome, pois é uma obra que o Senhor faz pelo poder da Tua palavra. Nós assim Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê
Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel assim. Amém. Amém. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para fazer parte de nossa lista de transmissão, para receber nossas informações e atividades na nossa igreja? É muito simples, basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Mas você também pode acompanhar todas as informações da nossa igreja, assim como todas as nossas atividades, pelas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante todo esse programa. Caso você perdeu alguma parte da história, ou caso você tenha perdido alguma canção ou a pregação da palavra, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21h30. E claro, você também pode acompanhar todos os nossos programas pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe, que a boa semente possa florescer em seu coração para a glória de Deus e que Ele te abençoe, em nome de Jesus.